Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Nós vamos fazer uma gravaçãozinha da palestra que caiu para esse dia. E nós vamos, em primeiro lugar, fazer a nossa prece e ler uma página aqui do Vinha de Luz, para nós iniciarmos, fazermos a nossa vibração. A página que caiu para nós foi 66. Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo, 2 Timóteo 4.21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Naquele tempo frio forte, havia muita tempestade, e o mar era muito bravio, as embarcações eram pequenas aí naquele tempo, não é como hoje que tem navio enorme. E então ele recomendou a Timóteo, né? Vamos para frente. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidade de navegação. É o que nós falamos, né? É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com o emissário do Divino Mestre, por ocasião de inverno rigoroso, do sofrimento. Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa e de tempestade ameaçadora, e gelo pesado e compacto sobre o coração? Porque nós, em geral, só nos lembramos de recorrer à divina bondade de Deus quando a gente está em dificuldade. É um erro muito grande da nossa parte e também é uma enorme falta de consideração para o nosso Pai. Porque quando nós estamos precisando, Ele não mede, ele nos concede sempre aquilo que nós precisamos para sair do atoleiro. Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende a desordem ou a desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste, ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor. Antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura é liberdade e distinção nas criaturas que a seguem, mas
A contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. É porque quando está tudo bom, está tudo farto, tudo bem, nada falta, etc. Mas quando começa a escassear, que haja a escassez das coisas, aí a gente começa a sentir a necessidade de se modificar. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, um período de prova beatífica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro da tua experiência com Jesus antes do inverno. Quer dizer, nós devemos procurar o Divino Mestre muito antes das nossas necessidades muito avançadas, das dificuldades. E isso que a gente deve fazer, deve procurar justamente nessas condições, fazer o possível para ficar de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, com as determinações do Mestre. Que é preciso que nós façamos isso para poder melhorar. Vamos agora, meus irmãos, fazer a nossa prece. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, nós te agradecemos a presença de todos esses irmãos queridos que vieram dar apoio à nossa reunião para poder fazermos esse comentário a fim de levar aos corações dos nossos irmãos necessitados mais que nós e como nós também, justamente essa mensagem, essa informação, porque nós precisamos nos informar e sair daquela condição de dúvida. Sempre que nós duvidamos, nós não acreditamos. Então é preciso fazer o possível para modificar essa condição. Senhor Jesus, Mestre amado, permite que nós possamos elevar o nosso pensamento e suplicar da Tua misericordiosa bondade a vibração necessária para nós, para nossos irmãos. Nós sabemos, Senhor, que no plano espiritual existem muitos cegos, surdos, mudos, esquizofrênicos, avariados mentais, imbecilizados, idiotizados, sem braço, sem perna, doentes, desalentados e tristes, tuberculose, lepra, câncer, todas as doenças que existem aqui na matéria, muitas vezes são carreadas para lá por causa justamente da nossa falta de vigilância, da nossa falta de senso, porque nós sabemos perfeitamente que tudo aquilo que é estabelecido pela suprema sabedoria de Deus, nosso Pai, é o mais certo possível, é certíssimo, mas nós estamos acostumados, como disse o mentor, enquanto o beija-flor se delicia com o néctar das flores, o porco fica satisfeito rolando na lama.
um lugar fértil, né? É isso aí. Então nós precisamos modificar o nosso sentimento, o nosso modo de pensar. Nós precisamos justamente procurar sempre o melhor, vibratoriamente, para que nós possamos realmente merecer a graça de Deus. E assim, Senhor, permite que nós possamos suplicar por todos esses irmãos que sofrem, estão doentes, desalentados e tristes, tanto na matéria como no plano do Espírito. É preciso. Nós vemos na matéria, Senhor, os seres humanos se dizimando do crime e de toda a natureza. É na política, é na vida comum, enfim, por toda parte a gente vê essa dificuldade. Por isso, nós suplicamos a Ti, Mestre querido, por caridade, que nos derrame sobre nós a Tua luz, o Teu amor, e permite que possamos te suplicar. Eleva o nosso pensamento desse grupinho aqui pequeno e venha humildemente buscar a Tua misericordiosa bondade, a possibilidade de melhora. Vamos elevar o nosso pensamento e pedir ao Pai que nós possamos elevar o nosso pensamento dizendo: louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto do nosso amado Pai, que essas luzes misericordiosas do seu amor possam penetrar na nossa consciência, nosso coração e todo o nosso ser. Graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos. Vamos iniciar o nosso tema de hoje. O capítulo parte 4 do capítulo 2, das penas e gozos futuros. Natureza das penas e gozos futuros. Nós vamos iniciar aqui. Não é aqui, é mais para frente. Aqui. Paraíso, inferno e purgatório. A pergunta 1012 do Livro dos Espíritos é na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Diz o seguinte: Kardec pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? É uma pergunta muito importante para a gente saber realmente, para sermos bem orientados, né? Então os espíritos responderam o seguinte: já respondemos esta pergunta. Nas penas e nos gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Quer dizer, se nós tivermos, digamos assim, o espírito muito mais lúcido possível, que o nosso perispírito acumula sempre defeitos morais. Esses defeitos são vibrações. E quanto mais liberto dessas vibrações, melhor para cada um de nós. Então, cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. Está vendo isso aí? E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe
especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quer dizer, nós, ao desencarnarmos, nós ficamos na mercê de pertencer justamente possivelmente aquele grupo de espíritos que coadunam com a nossa vibração. Então, é como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que eles habitam. Então, quanto mais o mundo, mais adiantado o mundo, é melhor, é mais feliz para os espíritos encarnados. Porque nós sabemos que existe no universo, digamos assim, os mundos primitivos, os mundos de expiações e prova, os mundos de regeneração, regenerado, e os mundos já felizes, e por aí afora vai subindo de grau, digamos, de categoria de melhoramento. Pergunta Kardec. De acordo estão com com o que vem de dizer o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imaginou? Resposta. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uns mesmos, de uma mesma ordem, se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, nós vemos aí, isso aí demonstra que quanto menor é a vibração espiritual, ou seja, quanto menor é a elevação do espírito, eles mais se reúnem geralmente em grupos. Né? Está aparecendo aqui de acordo com as instruções do Espírito. Então, nós nos reunimos, digamos assim, em grupos. Mas, à medida que vai crescendo, né, vai havendo uma dificuldade de se reunir em grupo. Por quê? Logicamente será porque cada vez que nós elevamos a nossa condição vibratória, que nós melhoramos de condição, a gente vai exercer justamente um cargo concernente àquela condição vibratória de conhecimento que nós temos, para ajudar nossos irmãos. Vocês veem que a sabedoria infinita de Deus, nosso Pai, Ele aproveita todas as possibilidades que nós apresentamos para ajudar, para nos dar trabalho, para nos ajudar nesse setor. Porque o espírito não pode ficar completamente sem fazer nada. Digamos assim, ele fica, é como se fosse, vamos fazer uma comparação meio esdrúxula, é como se fosse, digamos, uma água empoçada. A água não escorre para lugar nenhum, fica empoçada ali. O que acontece? Começa a criar lodo, começa a apodrecer, depois começa a criar micróbios que aparece,
Então, isso tudo, assim, é a vibração espiritual. Nós não podemos ficar sem fazer nada. Então, alguma ocupação tem, mesmo aqueles espíritos, muitos sofredores, estão, digamos, mergulhados num problema difícil. Eles lidam com aquela dificuldade, com aquela dor, com aquele sofrimento, e já é um trabalho que a mente deles tem justamente a ocupação para tocar a vida para frente. Até que ele chega num momento que ele começa a reconhecer que aquela situação não é boa, ele começa a melhorar. E quando começando a melhorar, então Deus, nosso Pai, sabe como agir para conduzir aquele irmão. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação dos homens existe. Porém, da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. É porque, geralmente, nós, né, digamos assim, fomos acostumados. A gente vê desde da idade do inseto, digamos. Né? A formiga, vamos fazer a formiga, ela vive em colônia, né? Ela vive em colônia. A abelha, a mesma coisa. E os outros, digamos, insetos vão acompanhando a mesma coisa. Já quando chega na condição do animal, que ele já tem mais a mente evoluída, digamos assim, né? Já é diferente. Às vezes ele já fica sozinho. E nós, o homem, também nos reunimos em colônia, né? Os indígenas, aquelas pessoas que estão aqueles espíritos que estão ainda muito primevos, eles se reúnem assim. Nós vemos aí o ser humano já bastante adiantado, nosso no caso, a gente forma cidade, né? Grupo, as coisas, constrói as coisas. Primeiro era aquela choça, né? Era uma palhoça, aquele negócio de coisa primitiva. Foi crescendo, foi evoluindo, e hoje em dia nós vemos, por exemplo, os edifícios têm até de especial, de altura muito grande. Né? E nas cidades já nós temos, por exemplo, metrô por baixo da terra. E o homem procura sempre um modo de melhorar as coisas dele. Vamos aqui a pergunta 1013. O que se deve entender por purgatório? É interessante. O Kardec não era moda, não. Ele faz assim. Então, os espíritos responderam: purgatório representa dores físicas e morais. O tempo da expiação, quase sempre, na terra, é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Quer dizer, nós somos obrigados pela lei divina, não é para castigar a gente. Não é por castigo, não. É por benefício. Porque acontece o seguinte: a pessoa recebe um golpe no corpo,
Vamos fazer essa comparação. E então, se esse golpe não for tratado, esse ferimento, o que é que pode acontecer? Pode inflamar. Eu já teve aqui na minha perna uma inflamação que quase fiz um buraco na minha perna quase. Então, acontece o seguinte, essas feridas, entendeu? São precisas para poder retirar de dentro de nós as vibrações agressivas que nós mesmos, né, acumulamos ali. Então, porque nós sempre queremos as coisas e a gente não pensa. A gente não pensa nas consequências daquilo. Por exemplo, o camarada, é bom, a cerveja é bom, né? Vamos fazer uma cervejada e coisa, churrasco, cerveja, esses tudo. O que é que acontece então? Acontece que o churrasco é gordura, vai fazer mal para ele, vai trazer gordura para o organismo, e a cerveja faz mal justamente para o organismo também, que ataca até o cérebro. Mas nós queremos aquilo, porque nós queremos aquilo? Porque nós estamos acostumados àquela condição. E sendo assim, a gente faz questão de sentir aquele prazer que aquilo indica. Tá obrigado. Dores físicas, morais, o tempo da expiação quase sempre na terra é que se faz o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Quer dizer, essa obrigação é benéfica, porque se nós não expiássemos aquelas faltas, ia fazer igual a ferida. Não tratou a ferida, vai abrindo cada vez mais, até que pode até se sentar uma mosca, o que pode acontecer? Pode acontecer e ela botar uma varejeira lá, né? É isso. É isso aí. Então, nós vemos aqui que tudo que a bondade de Deus faz, meus irmãos, é necessário e é justo e é amoroso. Porque nós todos não sabemos, não entendemos, ainda não sentimos a grandiosidade infinita do amor de Deus por cada um de nós. Não é digamos que por multidão, não. É por cada um de nós. E nós temos, justamente, quando a gente começa a observar isso aí, a gente começa a compreender que Deus nos ama de verdade. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal que um lugar determinado. Porém, o estado devemos entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado de espírito imperfeito que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que as levará à categoria de espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Nós sabemos perfeitamente o que ele está falando aqui, é porque nós, todos nós, espíritos, somos imortais. O que morre apenas é a nossa carcaça física. É um corpo que temporariamente nos serve para ajudar
na nossa evolução. A nossa evolução depende realmente de determinados fatores que a sabedoria infinita de Deus, nosso Pai, possui e justamente nos coloca naquela condição. E nós vamos cada vez mais absorvendo, através dessa dificuldade que nos apresenta, nós vamos aprendendo com aquelas injunções todinhas. E assim, cada vez mais, nós vamos ficando, digamos assim, cientes de certas coisas. Porque, por exemplo, digamos que um espírito se desviou muito e foi na direção do abismo, porque cometeu muitos crimes. Muito bem. Isso aí está na pauta de qualquer espírito que se deixa envolver. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Esse espírito tem que sofrer porque ele é revoltado, porque ele é rebelde, ele não sabe, ele não quer entender que muitas vezes essas coisas, tem mãe, tem pai que procura ajudar o filho, mas ele não quer, ele recusa. Então o que acontece? Ele cai no abismo e justamente nesse sofrimento que ele vai padecer, que ele vai passar, não foi Deus que colocou ele naquele sofrimento, foi ele que buscou. Porque se eu não quero obedecer, olha, chega o cara e diz assim, olha, não vai por esse caminho que tem lá uns precipícios, e se você digamos, ficar, não prestar atenção, você vai cair no precipício e você vai cair lá embaixo e vai morrer. Digamos que o cara esteja encarnado. Se eu não ouço isso, se eu não quero acreditar ou não quero, ou mesmo sabendo, eu temo para contrariar aquele irmão, aquela pessoa, o que acontece comigo? É a mesma coisa que o cara que joga uma pedra para cima e fica embaixo. Ela não vai cair na minha cabeça. Pá, a pedra cai na cabeça dele. Se ela for grande, ela vai acabar fazendo um estrago na cabeça dele. É isso aí. Então, todas as coisas que acontecem, não é Deus, nosso Pai, que faz, como diz aqui, é assim, nós vemos que todas as coisas são fortuitas, por causa da nossa falta de respeito. Vamos no 114. 114 diz o seguinte: como se explica que os espíritos cuja superioridade se revela na linguagem que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, em conformidade com a ideia corrente. Ora, vejam só, o cara pergunta a um espírito dessa natureza. Se o espírito for falar realmente o que se passa, muitas vezes aquela pessoa que está perguntando não consegue compreender absolutamente nada. Então vamos lá. Concebe-se que assim procedem os espíritos que querem instruir, com porém se explicar que, interrogados acerca da situação em que se achavam alguns espíritos, tenham
respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório. É isso aí, gente. Vamos lá. Quando são inferiores, os espíritos, e ainda não completamente desmaterializados, olha só, os espíritos conservam uma parte de sua ideia terrena e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio em que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivesse encarnado. Porque muitas vezes nós desencarnamos, principalmente se nós não observamos princípio de natureza espiritual nenhuma. A gente não sabe, a gente é completamente ignorante, é como se uma pessoa que não sabe nem ler. Né? Então, é o seguinte, inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, que há incerteza de haver outra melhor. Purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado. Tudo isso não são apenas palavras, é sempre ditas em sentido figurado. É isso aí. Vamos à pergunta 1015, tá? Vamos lá. Que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, da qual podeis proporcionar alívio, que muitas vezes solicita vindo comunicar-se convosco. Nós sabemos que, por exemplo, tem as mesas, os centros espíritas que trabalham realmente com essa condição de um médium que pode dar a passagem, ou seja, pode trazer a palavra de um espírito desencarnado, porque o espírito, para falar, ele tem que ter justamente uma fonte dessa natureza. Nós sabemos de certeza absoluta que para o espírito falar em voz direta é preciso uma vibração adequada, muito elevada. Mas o espírito que traz uma mensagem, precisa passar uma mensagem, e ele não tem condições, então o plano espiritual, a bondade de Deus, utiliza justamente o médium de psicofonia, que através desse médium o espírito liga a mente dele e diz aquilo que ele está precisando falar para buscar socorro. Sempre é socorro, nunca, dificilmente é o contrário. Então, ele vem e busca o socorro através da fala, dessa psicofonia. E ele vem e diz o que ele sente, o que está acontecendo, e nós, então, estivermos à disposição desse Espírito para ajudá-lo, a gente faz uma prece em primeiro lugar e diz: meu irmão,
você vai precisar disso, daquilo. Você tem que fazer isso, tem que pensar dessa maneira. O que está acontecendo contigo é isso. E o espírito então fica, às vezes ele não consegue fazer da primeira vez, porque ele está tão, digamos assim, está tão difícil para ele a comunicação, que ele não consegue realmente se comunicar devidamente. Então ele volta outra vez, daí até que ele começa então a se entender, a entender as coisas. No tópico 1016, em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem a angústia peculiares à inferioridade. Então nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos mais uma vez procurar interpretar aqui esse tópico 1016. Nós sabemos perfeitamente que os espíritos, eles nascem, criados pelo Pai, simples e ignorantes. Nós somos igual um botão, digamos assim, de uma flor, de um fruto. Muito pequenino nasce o espírito. Só que há uma diferença. O fruto, ele frutifica naquele tempo que nós conhecemos. E o espírito, ele frutifica, ou seja, ele começa a crescer desde a formação dele. E custa muito. Por exemplo, cada um de nós deve ter o quê? Uns 2 bilhões de anos, né? Mais ou menos. É isso aí. É muita coisa. Porque a nossa formação, o nosso cérebro, vai cada vez se formando devagar, com muita segurança, com muita perfeição, porque é formado pela graça misericordiosa de Deus, nosso Pai. Então, como Deus, nosso Pai, não tem pressa de nada, porque um dia para nosso Pai, e um dia divino, vale mais de 1000 anos, né? É isso aí. Então, nós precisamos de muito aperfeiçoamento. Por exemplo, nós passamos por tudo quanto é todos os estágios. Nós passamos pela cobra, onde começa a se formar o cérebro. A cobra é justamente o animal que tem o cérebro mais simples de todos os animais. Mas ela já tem justamente determinadas coisas que a gente fica admirado. Por exemplo, ela tem força de atração, né? Através do magnetismo que ela expede. E por aí afora vai. Então nós vemos aí, meus irmãos, a necessidade que nós temos de fazer o possível para melhorar cada vez mais a nós mesmos.
Por isso que nós precisamos eminentemente da prece. Por quê? Porque a vibração através da prece, ela vai descortinando cada vez mais, digamos assim, a nossa visão espiritual. Nós vamos melhorando cada vez mais, vamos compreendendo, deixamos as coisas violentas para trás e vamos começando a uma vida tácita, uma vida certa, uma vida espiritualizada. E assim, Senhor, nós pedimos ao Senhor agora, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Eu agradeço muito a presença de todos os nossos irmãos que caridosamente vêm aqui para nos ajudar. Obrigado, queridos irmãos, por todo esse esforço que fazem e vêm até o nosso tugúrio aqui para nos ajudar. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado por todas essas bênçãos que derramaste sobre nós. Senhor, dai-nos a força necessária para nós nos esforçarmos cada vez mais para melhorarmos diante espiritualmente, para que nós possamos servir a causa de nosso Pai e a tua causa também de maneira mais eficiente. Que a tua paz seja conosco e todos esses irmãos que estão necessitados possam receber a graça misericordiosa da graça de Deus, nosso Pai. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Louvado seja o santo nome do nosso Pai em todo o universo infinito. Obrigado, queridos irmãos.